Olá, alunos do quarto ano, vamos para mais uma aula de português, livro A Capa Alô, página 11 a página 5. Vamos ler o romance de aventura Robinson Crusoe, trecho ao mar. Tá bom? Então, vocês irão ler aí no texto de vocês. E na página 13 temos o estudo do texto. Número 1. O texto que você leu começa assim. Nasci em 1632, na cidade de York, Inglaterra. Quem fala com o leitor se apresenta a ele nessa frase? Que palavra mostra isso? E B. Em qual trecho do texto a pessoa que conta a história diz o próprio nome e revela como passou a ser chamado? Circule no texto a sua resposta. 2. Quem é o narrador do texto lido? Trata-se de um narrador personagem? Explique. Então, o narrador, ele é um narrador personagem? A história está acontecendo com ele? Então, você vai explicar. A número 3, enumere as frases na ordem que os acontecimentos são narrados no texto. Então, você vai ver aqui quais são os acontecimentos e vai colocar na ordem que ele acontece no texto. Número 4, releia os 2 primeiros parágrafos do texto. Eles contam as aventuras do personagem. E qual é o assunto desses parágrafos? Então, você vai colocar qual é o assunto dos parágrafos. Número 5, releia o trecho abaixo. Sempre quis sair pelo mundo em aventuras, contudo, meu pai era um comerciante muito cuidadoso e fez um discurso feroz contra essa minha vontade. Tentei convencer minha mãe de que queria ir ao mar. Os dois ficaram bravos comigo. Os pais de Robinson valorizavam a segurança do filho? E ele, o que valorizava? Então, o que o Robinson queria? O que ele valorizava para ele? E a B, quem você acha que tinha mais razão, o Robinson ou os pais? E por quê? E C, o que significa fazer um discurso feroz? E D, quem narra a história é o próprio Robinson Crusoe. Para você, o modo dele contar a história faz o leitor pensar que é ele que tem razão e não os seus pais? Explique. E E, seus pais ou responsáveis por você já fizeram um discurso feroz contra uma vontade sua e como foi? 6. Um acontecimento levou o Robinson Crusoe a viver a sua primeira aventura. Circule o parágrafo em que é narrado esse fato. E a número 7. No texto Dia de Viagem, tudo estava calmo, mas começa uma tempestade. Releia. Começou um vento fortíssimo que assustou todos aqueles velhos lobos do mar. A. Que palavras nesse trecho ajudam o leitor a imaginar a força da tempestade? Sublinhe. B. Em que momento do dia começou a tempestade? Em sua opinião, uma tempestade nessa parte do dia pode ser mais assustadora? E 8. Releia esses trechos. Nasci em 1632, na cidade de York, Inglaterra. Sempre quis sair pelo mundo em aventuras. Um dia, quando eu tinha 19 anos, fui com um amigo até o porto de Hull. A. Circule as palavras ou expressões que indicam quando aconteceu o que está sendo narrado. E B. Sublinhe nas páginas 11 e 12 outras palavras e expressões do texto que indiquem tempo. Então, você vai lá no texto e vai sublinhar palavrinhas que indiquem expressões de tempo, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de português do livro A Capa Alô. Um grande beijo, espero vocês na nossa próxima aula.